Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Fábio Reggioli e nós iremos trabalhar aí a disciplina de marketing junto ao curso de administração. Tá aí, né, a apresentação. Só vamos fazer uma correção aqui, né? Não é o professor Everton nem o professor Henrique que estará ministrando, estará conversando com vocês nesse primeiro ou nesse curso, né? Nessas 4 aulas que nós teremos. O que acontece? Tanto o professor Henrique quanto o professor Everton, eles tiveram alguns compromissos junto à instituição, beleza? Eles estão presentes, tanto que o professor Henrique depois irá ajudar aí vocês no desdobramento dessas atividades e o professor Everton também, por compromissos acadêmicos junto à instituição, não que não puderam, né, estar presente no dia de hoje, mas acabaram tendo outras atribuições, outras tarefas. Então coube a eu, professor Fábio, né, dar essa continuidade ou dar continuidade ao estudo de vocês nessa disciplina de marketing, ok? Só para a gente entender então, né, colocando aí já o slide, nossa primeira teleaula nós vamos falar um pouquinho sobre essa análise ambiental e análise de mercado. Ok? Então, como vai funcionar um pouquinho? Nós já sabemos toda a importância dessa questão do marketing, principalmente junto aos alunos ou junto aos administradores, e nessa questão de análise ambiental e análise de mercado, nós iremos trabalhar um pouco mais essas questões estratégicas. Perfeito? Então, a gente vai tentar trabalhar com algumas matrizes, vamos trabalhar aí com algumas ferramentas que irá ajudar você, aluno, a trabalhar um pouco mais esse cunho estratégico. Vamos só lembrar, né? Eu sou, para dar uma revisão rápida aí do meu currículo, né? Eu sou formado em marketing e propaganda, atuo na área, né? Sou professor já há 14 anos, então sempre trabalhando com esses assuntos correlacionados às disciplinas de marketing. Então, pensando dessa forma, a gente começa a analisar o seguinte, que hoje o profissional de administração, o futuro administrador, na qual vocês vão fazer parte, né, desse mercado, ele tem que compreender um pouco essas estratégias de marketing. Ele vai ter que entender um pouco, vai ter que trabalhar, ele vai ter que conhecer. E a gente sempre costuma dizer, né? E o administrador que não tem essa visão ou que não conhece um pouco deste mercado, dessa forma de avaliação de mercado, principalmente quando a gente pensa nesse cunho estratégico, né, ter essa visão um pouco mais estratégica, ele pode ficar comprometido. Então é isso que nós estamos buscando com essa disciplina. Tá? Só para a gente relembrar, teremos 4 encontros, né, onde nós iremos trabalhar um pouquinho toda essa questão de comportamento do consumidor na nossa segunda aula, para tentar entender como vai funcionar, o que pensa, da forma que pensa, como age essa questão comportamental. Vamos falar num terceiro encontro sobre o sistema de informação de marketing, o SIM, né, onde você busca informações, coleta informações do mercado e utiliza essas informações ao seu favor, ao favor da sua empresa, do seu produto. E no último encontro, nossa 4ª teleaula, nós iremos trabalhar aí conceitos correlacionados às métricas de marketing. Ou seja, vamos tentar fazer alguma medida, tentar entender se está tudo dando certo ou não. Perfeito? O que nós temos que salientar antes da gente começar realmente a conversar, tentar entender um pouco sobre essas questões relacionadas ao marketing, é que mudamos, né, um pouco a forma de ensino, né, ou da forma de ensino-aprendizagem. Hoje, queridos alunos, nós estamos trabalhando com um modelo chamado KLS 2.0, onde houve uma mudança dentro dessas questões de aprendizagem, ou seja, num passado, o professor viria aqui, né, daria aula normal e o aluno buscaria as informações logo após o aprendizado. Nesse modelo que nós chamamos de sala de aula invertida, o aluno, na verdade, já vem com alguns conhecimentos prévios sobre os assuntos que iremos trabalhar. E aí, nesse momento, nós iremos discutir esses assuntos, o aluno vai para a prática, beleza? Onde ele busca aplicar tudo aquilo que ele viu através de casos, né, reais, para que ele possa, vamos dizer assim, colocar da melhor forma possível tudo aquilo que foi buscado nesse seu aprendizado. Então, o que acontece, né? Esse modelo novo, ele vai trabalhar de 3 formas, vamos colocar assim, ele terá 3 momentos. Uma pré-aula, esse momento na qual nós estamos aqui, né, a nos apresentando, e o terceiro momento, que será um momento pós-aula, ou seja, o aluno ele já vem com todo o conhecimento prévio, através dos livros que são disponibilizados, através do conteúdo que é disponibilizado para ele anteriormente, ele busca essas informações. Nesse momento, nós já discutimos esses assuntos correlacionados, pensando que o aluno já tem um conhecimento prévio de tudo aquilo que será trabalhado, e nós teremos um momento pós-aula, né, onde serão discutidos e aí, né, a junção de tudo aquilo que foi trabalhado nesse momento pré e nesse momento na qual nós estamos conversando, ok? Talvez nessa primeira aula
seja um pouco complexo todo esse entendimento, acredito, né? Mas acredito também, né, e aposto muito que a partir do segundo, terceiro, quarto encontro e as outras disciplinas que virão aí no decorrer do curso, o aluno já estará apto, né, e acostumado, vamos dizer assim, a essa questão da discussão. Como nós falamos no início, é uma questão nova, né, moderna, focado para o ambiente de trabalho. Okay? Então, pesquisas mostram realmente essa questão, já que a gente fala em marketing, já que a gente fala com administradores, pesquisas mostram realmente essa importância da busca aí do profissional muito mais qualificado para essa questão de mercado de trabalho. Perfeito? Então espero aí que nós possamos ter aí uma ótima aula, possamos aí decorrer dos assuntos pré-estabelecidos e vamos tentar, à medida do possível, né, solucionar aí todas as dúvidas pendentes, ok? Para a gente começar a entender então, eu vou colocar um slide aqui para que vocês possam compreender o que nós iremos trabalhar nessa nossa aula, tá? Então teremos aí a unidade 1, onde realmente essa competência da unidade de estudo, né, onde o foco principal aqui será conhecer todo o sistema de inteligência de marketing, tá? E por que não pensar nesses seus elementos? O que a gente pode trabalhar, né? Resumindo aqui, ó, nós vamos trabalhar todo esse sistema de inteligência de marketing por meio dos conceitos de análise ambiental, né? Vamos falar aqui um pouco dessa questão da análise SWOT, vamos falar também dessa análise PEST, ou PEST, tá? Realizaremos aqui, ó, toda a questão da análise SWOT, pensando em forças, fraquezas da empresa. Vamos realizar aí também uma análise de oportunidade e ameaça de mercado, visando o ambiente externo. Vamos examinar situações econômicas do mercado e possíveis mudanças. Investigaremos aí as circunstâncias políticas, econômicas, sociais, tecnológicas do mercado, falando já um pouco nessa questão aí de macroambiente, ok? Na qual a empresa que nós iremos trabalhar está inserida no mercado, tá? Só para a gente ver aqui, ó, teremos algumas palavras-chave, como análise de ambiente, análise SWOT, análise de mercado, que será toda, né, essa questão trabalhada aí na nossa teleaula. Perfeito? Então, o que nós teremos aí, só para vocês compreenderem? Nós iremos trabalhar toda a parte estratégica nesse primeiro momento. Vamos tentar entender, então, a importância dessas ferramentas para o mercado. Tá? Só que como nós iremos trabalhar? Nós iremos trazer aqui um caso. Perfeito? E nesse caso nós iremos começar a pensar de forma mercadológica, onde nós iremos aí contribuir, né, para o melhor desempenho dessa pessoa, como se fosse realmente um caso real, onde você, aluno, tem a oportunidade de trabalhar. Imagine o seguinte, né, para ficar talvez mais claro essa questão. Imagine que você já está formado, que você é um administrador, né, ou futuro profissional de marketing, por que não pensar dessa forma, e você foi contratado para ajudar uma pessoa. Então, acho que nesse novo formato nós conseguimos aí ter essa dinâmica mais mercadológica. Ok? Vamos continuar aqui então e vamos para o próximo slide para a gente entender um pouco o que será trabalhado. Então, para você pensar um pouquinho, né? Ó, quais serão aqui as forças e fraquezas realmente da sua empresa, da empresa desse caso que nós iremos trabalhar, dessa situação, né, geradora de aprendizagem. Quais aqui, ó, as oportunidades e as ameaças que o mercado na qual nós iremos estudar irá proporcionar para essa empresa, beleza? Então, aqui nós começamos a entender essa questão da prática, beleza? Então é isso que a gente começa a entender. E para a gente começar realmente a entender um pouco todo esse universo, eu vou convidar vocês aí a assistir um vídeo. Vamos lá? Imagine que você está desempregado há muito tempo, até que surge uma ideia: abrir uma loja que venda exclusivamente medicamentos genéricos. Foi exatamente o que aconteceu com a Cida, personagem das SPs dessa unidade. Apesar de esse ser um mercado em expansão, a concorrência ainda é grande e ela precisa de ajuda para traçar estratégias que possibilitem sucesso ao seu negócio. Para que você possa auxiliá-la, na primeira unidade de Planejamento e Inteligência de Marketing, vamos estudar análise ambiental e de mercado, passando por pontos como planejamento e plano de marketing, o modelo das 5 forças de Porter, a visão baseada em recursos, o ciclo de vida dos produtos e as matrizes BCG, ANSOF e GE, para analisarmos a atuação da empresa e de seus produtos no setor que ela integra. Vamos lá! Acesse seu livro didático e o material complementar que se encontra em seu ambiente virtual de aprendizagem. Também não deixe de responder aos questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. O empreendimento da Cida está em suas mãos. Boa sorte!
Muito bem, pessoal. Então já deu para compreender um pouquinho de como será a dinâmica da nossa aula, né? Então vocês entenderam aí todo o prospecto que será trabalhado. Nós teremos agora uma situação geradora de aprendizagem, ou seja, nós vamos colocar para vocês um case, vamos dizer assim, onde existirá um problema, né? Um problema não, né? Uma dificuldade enfrentada por uma futura empreendedora. Então, só para a gente resumir aqui, nós teremos a Cida. A Cida é uma empreendedora, beleza? E ela quer realmente entrar nesse mercado de medicamentos, perfeito? Então, a partir dessa ideia, vamos colocar assim, nós iremos desenvolver todo a nossa teleaula de hoje, trabalhando com todas essas ferramentas que a gente acabou de ver. Então, aqui a gente começa a entender o poder dessa nova ferramenta, né? Como nós iremos trabalhar? Nós iremos trazer uma situação e, através dessa situação de aprendizagem, nós iremos propor soluções. Lógico, né, que aqui nós iremos com a figura do professor, junto ao professor Everton, ao professor Henry, nós sentamos e discutimos aqui alguns assuntos para tentar resolver a situação da Cida. Perfeito? Vamos então entender um pouco, né, já no slide aqui, a situação geradora aí de aprendizagem. O que nós iremos trabalhar, né? Qual será aqui então essa questão? Então vamos pensar aqui, ó, a Cida, que é a nossa personagem principal, ela está desempregada há 7 meses. E por ter muitos amigos executivos, ou seja, ela tem um network fantástico junto a esses amigos, e esses caras atuam aqui no mercado farmacêutico, ela teve uma ideia de abrir sua própria loja de medicamentos genéricos. Sabe-se que é um mercado em expansão e que, apesar de uma grande concorrência, ela tem ciência disso, ainda há espaço para novas entrantes, ou seja, para buscar novos mercados, para buscar novas marcas. Para que esse projeto dê certo, Cida precisa aí, ó, da sua ajuda, ou seja, você foi contratado pela Cida para que nós possamos fazer aí toda uma análise ambiental de mercado, garantindo assim melhores possibilidades de sucesso para o seu novo negócio. Será que a empresa da Cida possui forças suficientes que possam abraçar as oportunidades desse mercado? As empresas que estão começando no setor farmacêutico enfrentam grandes ameaças de mercado? Tá? Então essa é a nossa situação geradora aí de aprendizagem. Tá? Continuando aqui dentro dos slides, o que nós iremos trabalhar então nessa aula? O que nós iremos tentar entender junto a essa situação geradora de aprendizagem? Primeiro aí, queridos alunos, nós vamos analisar aqui, ó, as questões políticas, econômicas, sociais que vão envolver o mercado de uma loja de medicamentos genéricos. Checar aqui quais são os aspectos tecnológicos que afetam o mercado, na qual a Cida, né, nossa personagem, pretende atuar. Analisar oportunidades, ameaças, forças e fraquezas do mercado. Esse é o primeiro. Segundo aqui, ó, nós vamos realizar a análise de competitividade do setor com a utilização do modelo das 5 forças de Porter, né? Aqui, ó, o administrador já conhece e fala muito dele, né? A fim de compreender melhor o setor na qual a Cida está querendo atuar. Terceiro aqui, ó, nós vamos ajudar a Cida a compreender as vantagens competitivas de seu negócio a partir dos recursos e competências que ela possui internamente e entender os fatores que ela dispõe baseado nessa matriz chamada de RVRIO. E por último aqui, nós vamos ajudar, né, o empreendimento da Cida com as análises estratégicas, e para isso nós iremos utilizar a matriz BCG, né, que é a Boston Consult Group, a matriz Ansoff e a matriz GE, que pode ser chamada também de McKinsey, ok? Então o que dá para a gente começar a perceber aqui? Que nós temos, né, várias ferramentas para serem aplicadas, ou seja, várias formas, né, falando de uma forma mais estratégica, de fazer uma leitura dos ambientes na qual a Cida pretende entrar com o seu novo empreendimento. A gente viu então que nós temos uma pessoa chamada Cida e ela quer empreender nesse mercado de medicamentos genéricos. Perfeito? Então essa é a situação na qual nós iremos enfrentar em toda a nossa teleaula de hoje. E para isso, nós vamos dispor aqui de algumas ferramentas. Ok? Então a gente vai tentar entender dentro de todo esse prospecto, lógico, dividido em algumas etapas, né, fazer toda uma análise ambiental, tanto interna quanto externa, fazer uma análise de macro e de microambiente e utilizar realmente essas ferramentas. Ok? Pessoal, estão preparados? Então vamos começar aqui, já iniciando toda essa questão do nosso objeto de estudo. Para isso, eu vou colocar vocês aqui, ó, em contato com o que nós iremos trabalhar. Vamos lá?
E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Muito bem, pessoal. A gente já começou a apresentar, já sabemos que nós iremos trabalhar com a SIDA, então vamos ao nosso primeiro desafio, como foi citado aí. Vamos colocar um slide aqui, vamos tentar entender, né, como funciona esse primeiro desafio, essa primeira situação problema. Então, o que nós temos aqui, ó? Nesse primeiro bloco, vamos colocar assim, nessa primeira situação problema, nós iremos analisar juntos aí as questões políticas, econômicas, sociais, que vão envolver aí o mercado de uma loja de medicamentos genéricos e vamos checar juntos aí quais os aspectos tecnológicos que afetam o mercado na qual a SIDA aqui, ó, lembra dela, pretende atuar. Analisar as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas do mercado. Beleza? Então é isso que nós iremos trabalhar nessa primeira situação problema. Ok? Para a gente começar então a pensar, a analisar, nós vamos partir do seguinte ponto, tá? Para qualquer tipo de ação na qual você deseja realizar, para qualquer tipo de estratégia na qual você pretende criar, para qualquer tipo de ação que você realmente como administrador, o futuro profissional de marketing pretende realizar, você tem que partir de um plano de marketing, né, ou de um plano de negócios. Existe uma diferença aqui. Né? Como profissional de marketing, eu sempre costumo dizer que o plano de marketing ele é muito mais enxuto, né? Ele é muito mais condensado, mas com informações muito mais coerentes. Então a gente começa a pensar o seguinte, né, que o plano de marketing ele vai ser dividido em algumas etapas. Tá? Principalmente a etapa número 1, na qual nós fazemos uma análise de ambiente. Tentamos entender realmente o que acontece dentro do ambiente na qual o seu, vamos dizer assim, consumidor, o seu futuro consumidor, ou o seu prospect, no caso aqui, né, desse caso que nós estamos trabalhando, nessa situação problema da SIDA, vai ser inserida. Perfeito? Então é isso que a gente tem que começar a compreender quando a gente fala nessa questão do plano de marketing. Para isso, eu vou colocar um slide aqui para a gente tentar entender. Vamos lá então, ó. O que seria na verdade o plano de marketing? A gente pode dizer aqui que o plano de marketing é um documento estratégico. Perfeito? Ele tem essa função estratégica. Então, o plano de marketing aqui, ó, é um documento na qual as decisões estratégicas de marketing são devidamente aqui, ó, formalizadas. Tá? Visando o quê? Visando a orientação permanente das ações na qual vocês querem em relação ao mercado. E você aqui, ó, através de toda essa busca de informação, consegue buscá-las e tomar decisões para a realização dos objetivos na qual você quer com a sua empresa. Beleza? No caso aqui, no objetivo que nós queremos em relação a quem? Em relação a SIDA, na qual nós estamos trabalhando toda essa questão aí, né, de problematização, tá? Então, o que realmente será que a gente busca quando a gente fala desse mercado de genéricos? O que a gente tem que analisar, tá? Então, a ideia principal, antes de você começar qualquer tipo de negócio, é partir de um plano de marketing. Analisar realmente como está o ambiente, fazer aí, né, talvez uma busca sobre os objetivos que você pretende junto a essa empresa, fazer uma análise, né, de estratégias, de táticas, como será aplicada, de que forma será aplicada, quando serão aplicados. Isso a gente faz nesse documento estratégico chamado plano de marketing. Né? Continuando a falar um pouquinho, talvez, né, dessa questão do plano de marketing, a gente consegue entender de onde ele vem. Vamos colocar aqui mais um slide para a gente começar a compreender. Para você construir, então, um plano de marketing, tá? Existem alguns fatores, ok? Primeiro fator, nós falamos de segmentação de mercado. Segundo fator aqui, ó, nós iremos falar um pouco sobre posicionamento de mercado. Se você conseguir deixar isso muito claro,
vamos dizer assim, você consegue já começar a pensar e começar a entender aí, vamos dizer, o que seria um plano de marketing, tá? De que forma o plano de marketing atua. Então vamos começar a analisar, né? O que nós temos aqui nessa questão de segmentação de mercado? Quando nós falamos de segmentação de mercado, nós estamos buscando entender quem será o mercado ou qual público eu quero trabalhar. Beleza? Isso vai ficar muito mais claro quando a gente trabalhar a questão do comportamento do consumidor. Mas aqui, só para a gente compreender um pouco, nós entendemos que, para ficar mais fácil eu atuar no mercado, eu segmento. Então eu não preciso de todo mundo, eu não preciso de uma parcela muito grande de mercado, né? Talvez em alguns casos. Eu posso talvez agrupar pessoas ou consumidores com gostos, características, né? E várias outras questões que são iguais. Diferentes de outros públicos, mas iguais para eles, tá? Sexo, idade, raça, local onde ele mora, gostos, as formas que eles costumam agir no momento de compra e assim sucessivamente. Junto a isso, para a construção do plano, nós temos a questão do posicionamento de mercado, né? Para ficar talvez de uma forma muito mais clara e mais dinâmica, a gente sempre diz o seguinte, né? Quando nós falamos em posicionamento de mercado, nós sempre colocamos a seguinte pergunta: aonde você quer estar na cabeça do seu consumidor? Quando ele fala da sua marca, quando ele fala do seu produto. Tá? Aonde você quer estar? Tá? Você quer ser líder de mercado? Você quer ser o cara mais forte em alguma coisa? No caso da Cida, né? Será que ela quer ser líder ou ser referência em qualidade, em prestação ali, né? Enfim, dentro dessa questão dos segmentos genéricos, é isso que a gente tem que pensar. E quando você tem isso muito bem claro, né, você vai buscar ele. Beleza? Então é isso que a gente fala. Porque quando o seu consumidor falar da sua marca, ele já sabe aonde você está posicionado. Legal? Para tudo isso acontecer, vamos aqui entender então como funcionam esses ambientes de mercado. Nós sabemos aqui, ó, que nessa primeira instância, nós temos um microambiente também. Tá? O que seria o microambiente? Microambiente são forças que estão muito próximas à sua empresa. Tá? E essas forças elas vão atuar nas suas decisões. Quem está muito próximo à minha empresa aqui? Ó? Os nossos fornecedores, eles estão próximos. Os meus concorrentes também estão próximos. Tem aqui ó, os intermediários do mercado, né? O governo, a prefeitura, alguma coisa que nós chamamos de stakeholders, e temos também os nossos clientes. Todos eles aqui ó, atuam muito próximo à minha empresa, ok? Em contrapartida, nós temos aqui um outro ambiente na qual nós chamamos aqui de macroambiente, tá? O macroambiente, vamos colocar aqui, são forças, de uma forma mais simples, que estão longe, né, um pouco longe da minha empresa. Vamos colocar aqui, ó, eles estão aqui, ok? Mas que irão atuar de forma decisiva naquele microambiente que a gente acabou de ver, que de certa forma, sendo positiva ou negativa, irá atrapalhar ou ajudar a minha empresa. Então, são forças na qual nós não temos controle. A gente controla ali o micro, sabe, entende, mas quando a gente fala em macro, a gente não tem controle nenhum sobre essa questão. Perfeito? Então, para isso, nós temos uma análise chamada PEST, ou APEST, onde nós vamos aqui trabalhar fatores políticos, né? Tentar analisar essa questão de fatores políticos. Temos que analisar aqui também fatores econômicos, fatores tecnológicos, muito presente hoje na nossa sociedade, e essas questões voltadas às questões sociais. Então vamos lembrar aqui, ó, talvez nós não temos controle em tudo isso aqui, mas todas essas ferramentas que a gente acabou de mostrar, elas afetam e afetam diretamente o microambiente, que irá afetar, vamos dizer assim, a minha empresa, tá? Só para a gente compreender, então, como funciona aqui essa análise PEST. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos. Ó. Por exemplo, desculpa a redundância, na área política, nós temos impostos. Se o cara taxa o imposto de uma forma muito ampla, afeta você. Olha lá as políticas internacionais. Você está exportando para um determinado país, por exemplo, e o cara chega e fala assim, ó, meu amigo, a partir de hoje, o produto na qual você comercializa não entra mais no nosso país. E aí, como que você vai trabalhar? Né? Temos a questão da proteção do consumidor. Ó, leis de empregadas, né, bem empregadas, bem construídas, atitudes aqui, participações do governo, regulamentos para competições de mercado, isso tudo só na área política. Né? Pensando na questão da economia, ó, será que a economia de determinados países está em crescimento? Como trabalha essa questão das políticas monetárias? Quais são as despesas que o governo tem em relação a alguns assuntos? Né? Taxa de câmbio, olha lá, né? A inflação.
de determinados países, juros focados para os consumidores, né? Ó, sabemos que nós temos a maior taxa de juros, né? Uma das maiores do mundo, né? Então é complicado a gente começar a pensar. Pensamos talvez aqui, ó, nessa questão social que está muito aflorada, né? Hoje, se nós formos falar um pouco mais de marketing, pensando nos nossos consumidores, dentro, né, dessa questão. Como que é a distribuição de renda dos países? E essa deposição demográfica, onde esses caras estão morando, de que forma estão morando? Ó, um problema que afeta o nosso país hoje, 12 milhões, né, de desempregados. Como que está a área de saúde? Sabemos que temos plano de saúde, mas como que é a saúde pública, né? Como que funciona aqui ó, o produto interno bruto? E a educação dessas pessoas que moram nesses países? Olha lá, a parte tecnológica, como eu falei, que eu acho que é a mais em evidência hoje, que nos afeta, né? O governo investe em pesquisa, né? A empresa conta com tecnologias de ponta, existe uma velocidade de transferência de tecnologia, como que está a TI aqui, ó, a tecnologia de informação, o uso e o custo da energia estão sendo bem empregados, e como está a internet, né? Essa ferramenta que hoje ninguém fica sem, né? Uma ferramenta criada na década de 60, que teve uma importância muito grande hoje, principalmente para nós, tem uma importância muito grande. Então, esse tipo de ferramenta chamada PST, ou a PEST, ela faz o quê? Ela faz uma busca, né? Lógico que você alimenta todas essas informações, mas de tudo que acontece no macroambiente. Vamos só relembrar. Essas forças, né, que a gente mostrou, ou essas fraquezas que a gente acabou de falar, elas vão o quê? Atrapalhar ou ajudar você nessa questão, porque ela vem de fora. Um exemplo que eu sempre costumo citar, né? Vamos imaginar que você está tendo uma guerra em um determinado país. Cara, mas essa guerra não tem nada a ver comigo, mas de certa forma ela acaba afetando os seus negócios. Perfeito? Então essa é uma das ferramentas que a gente acabou. Uma outra ferramenta que eu vou apresentar para vocês agora é uma ferramenta chamada de análise SWOT. É uma ferramenta que particularmente eu gosto e gosto muito. E eu acho que quando ela é muito bem aplicada, muito bem trabalhada, ela tem um resultado aí fantástico. Perfeito? Então o que nós temos aqui ó, quando nós trabalhamos a análise SWOT? Na verdade ela faz uma análise tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, onde eu trabalho quatro vertentes, que são as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, tá? Então vamos pensar, quando eu falo do meu ambiente interno, eu estou pensando aqui ó, nas forças e nas fraquezas. Quando eu parto para o ambiente externo, eu estou pensando em oportunidades e ameaças de mercado. Beleza? E aí eu tenho que realmente fazer um levantamento de tudo aquilo que acontece. Por exemplo, potencialidade da ação ofensiva, né, como uma oportunidade de mercado, tem uma capacidade defensiva como uma força, né, uma vulnerabilidade como uma ameaça e uma debilidade como fraqueza. O que a gente tem que pensar sempre quando a gente fala da análise SWOT é o seguinte, pessoal, ela não é uma ferramenta de levantamento de informação. Quem faz levantamento de informação é a pesquisa de mercado. Aqui, ó, nós fazemos transformação. Beleza? Por quê? Porque assim a partir do momento que eu levantei uma fraqueza, eu tenho condições de tornar ela forte. A partir do momento, vamos dizer assim, que eu vi uma ameaça de mercado, por que não eu tento transformá-la, né, em uma força para mim, em uma oportunidade, para minha empresa. Então é tudo isso que a gente começa a pensar quando nós falamos dessas análises. Perfeito? Fechando essa primeira situação-problema, nós lançamos aqui alguns desafios para vocês, tá? Lógico que nessa primeira instância, como é a primeira aula, talvez muita gente ainda não tenha, né, tido uma oportunidade de ler o livro, mas para aqueles que já buscaram todas as informações, nós vamos lançar aqui algumas situações. Vamos colocar no quadro aqui, ó, e vamos tentar analisar, né, essa situação-problema aí, pensando na Cida. Pensando na Cida lá, né, naquela empresa de medicamentos genéricos. Você deveria, né, ou vamos realizar aqui uma análise PEST da empresa de medicamentos, onde nós vamos levantar aí quais são os fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais e fatores tecnológicos. Outra situação aqui, ó, é tentar buscar fazer aí uma análise SWOT em todos os problemas citados aí pela Cida. Beleza, pessoal? Nessa primeira instância, eu vou chamar a câmera de documentos aqui, ó, para que nós possamos buscar algumas respostas, né, baseadas no livro de vocês, para tentar ajudar a Cida aqui, ó. Vamos buscar, né? Então, pensando em tudo isso que a gente viu até agora, buscando no case que vocês têm no livro e etc., nós buscamos algumas soluções.
Primeiro, né, vamos pegar aleatório só para a gente saber aqui. As políticas governamentais regionais e nacionais, refletidas ou aplicadas em termos de atributos e regulamentação, não encorajam o surgimento de novos empreendimentos. Tá? Então, esse é um problema. Tá? Vamos ver um fator econômico aqui, ó. Disponibilidade e o custo com a qualidade dos serviços de contabilidade. Economia está em recessão. E isso é um fator macro, né, que dependendo da situação não daria muito certo. Outro aqui, ó, fatores sociais, né? Vamos pegar. Possui espírito empreendedor, olha que legal, sabe os riscos de assumir novos negócios, tem boa influência em comportamentos e atitudes determinados pela cultura. Ok? Então essa é uma outra situação aí. Um fator tecnológico que pode aí ou não ajudar a CIDA, né? Ó, cresce a oferta de sistemas eletrônicos empresariais e softwares para administração de estoque aí de pequenos negócios, tá? Então essas são algumas situações na qual nós enfrentaríamos e resolvemos para ajudar a CIDA. Outra situação que foi pedida aí, ó, foi em relação à questão da análise SWOT, onde a gente pensa realmente nessa questão da conversão. Vamos lembrar, nós não só levantamos informações, nós convertemos. Então, ó, começamos a pensar que existem mercados globais, lá pensando lá fora, né, no mercado externo, que fazem investimentos dos competidores. Pensa numa saturação de mercado. Existem muita gente aqui, são os players, fazendo muita coisa. Então, o que você pode pensar aqui na conversão? Opa, se existe um mercado global, eu sei que existe um crescimento aqui, ó, de 15% ao ano de usuários. Existe aqui também uma saturação, mas existe uma certa acesso à internet, tá? Vamos ver uma fraqueza dela? Baixo capital de giro, marca fraca, falta de recursos, inexperiência. Ela não tem share, ela não tem participação de mercado ainda. Né? O que a gente pode fazer aqui, ó, como força para tentar converter, transformar, né, ó, portfólio de produto diferenciado, com isso pode ser que gire mais produtos. Ela trabalha com genéricos, né? Olha lá, aumenta também um pouco essa questão da capital. Ela tem lá relacionamentos, a gente viu isso quando a gente apresentou o case para vocês. E ela trabalha aqui com uma forte questão da inteligência de marketing. Então, tudo isso é força, né? Aí você deve estar pensando, professor, você achou isso aí? Não, nós não achamos. Isso está baseado no case apresentado no livro de vocês, beleza? Então, com isso, nós tentamos fechar aqui essa cápsula 1. Tá? A partir de agora, a gente vai tentar mostrar outras situações para vocês que serão apresentadas aí na nossa cápsula 2. Vamos lá? Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Muito bem, pessoal, já passamos pela situação problema 1, onde a gente já falou um pouco da análise SWOT, fizemos análise de ambiente interno e externo, e agora acredito que vocês já estão preparados para uma nova situação que será enfrentada aí pela CIDA. Vamos colocar no quadro aqui então e vamos para a nossa, né, situação problema 2. Vamos acompanhar o slide. Então, a partir de tudo aquilo que a gente já fez, nessa situação aqui, ó, nós iremos fazer o quê? Nós vamos realizar a análise da competitividade do setor, com a utilização aqui, do modelo das 5 forças de Porter. A fim do quê? A fim de compreender melhor o setor na qual a CIDA, né, a nossa personagem, está querendo atuar. Então já deu para perceber a partir da situação problema 1, né, que nós estamos tentando solucionar e tentando ajudar aqui a CIDA a empreender nesse mercado de medicamentos. Então, através da análise SWOT, através das outras matrizes que a gente acabou de ver, nós criamos aí um cenário, tanto interno quanto externo, fizemos um cenário macro e um micro. Agora a gente vai tentar entender como que funciona essas forças de Porter. Né? Trocando o slide aí, ó, nós começamos a perceber que o Porter ele trabalha com 5 forças, tá? Onde esse aqui, ó, vai te ajudar a compreender um pouco melhor essa questão do mercado, ok? Então eu vou tirar aqui, ó, para a gente ficar mais fácil, essa questão do poder de barganha dos fornecedores, onde nós
por se tratar aqui, né, de uma introdução de mercado, onde a CIDA está querendo atuar, nós vamos mantê-la, tá? Vamos trabalhar ela de forma separada. Mas o que o Porter trabalha também? Primeiro, nós temos aqui uma ameaça de produtos que são substitutos, ou seja, a gente está trabalhando com o mercado genérico, né? Vamos imaginar que nesse caso aqui, a CIDA irá enfrentar uma concorrência muito grande de produtos já existentes no mercado, que podem ser substituídos a qualquer momento. Né? Segundo aqui, ó, nós temos o poder de barganha dos clientes. Tá? Como esse mercado não é um mercado, né, novo, é um mercado que já se existe, ele já está sendo sustentado por grandes marcas, o consumidor aqui, ó, ele pode ter esse poder de barganha. Ele pode chegar para você e falar, olha, eu conheço uma marca melhor, com valor muito melhor, com valor muito mais atrativo, e eu não vou para o seu. Né? Eu não conheço, não tenho conhecimento desse tipo de produto. Terceiro aqui, ó, nós temos a ameaça de novos entrantes, ou novos players, ou novos concorrentes, da forma na qual, né, você queira chamar. Então vamos pensar assim, ó, já existe esse mercado, é um mercado consolidado, mas aí existiu a CIDA, na qual já através de vários estudos ela começou a perceber que existe uma possibilidade de atentamento de mercado. Né? E do mesmo jeito que a CIDA está fazendo essa análise, que nós estamos orientando ela a fazer essa análise, outras pessoas também estão fazendo essa análise de mercado. E estão buscando talvez as mesmas informações que estão sendo passadas pela CIDA. Né? E aí a gente tem essa nova entrada de concorrentes no mercado. E aí vai fazer o quê? Lógico, um enfrentamento muito maior. E aí você tem que ter forças, isso que a gente tem que pensar agora, forças suficientes, para se enfrentar essas situações. E por último aqui, ó, nós temos uma rivalidade muito grande entre concorrentes. Tá? Por mais que algumas receitas de marketing, né, algumas estratégias de marketing partam para essa ideia de ajunção, enfim, existe ainda uma rivalidade muito grande, né? Como a gente falou nessa questão da junção, dependendo da situação, o mercado na qual você está inserido, dependendo da entrada de quem vai fazer parte desse mercado, como uma multinacional, por exemplo, que está vindo com força total, vale a pena talvez essa rivalidade ser quebrada, né? E você fazer uma junção, vamos dizer assim, de todos os pequenos, para que vocês possam também ter poder de compra, por exemplo, poder de negociação muito maior, como essas grandes empresas têm. Ok? Então é isso que o Porter trabalha. Você tem que começar a criar forças nessas situações aqui na qual nós apresentamos. Então eu apresentei 4, né? Vamos deixar a última, como eu falei, o poder de barganha aí dos fornecedores, para a gente entender ele de uma forma muito mais clara. Por que a gente deixou isso por último? Né? Isso é uma questão estratégica, porque a CIDA ela está adentrando no mercado. Tá? E quando a gente está entrando no mercado, a gente talvez tenha aí uma certa dificuldade de negociação. E é isso que a gente vai tentar entender agora. Então, ó, continuando o slide aqui, a gente vai entender o que acontece nessa situação imposta aqui, né, por esse poder de barganha. Então, vamos tentar entender aqui. Quando a gente fala nessa questão de poder de barganha com os fornecedores, a gente tem que entender o perfil da negociação, né? O que realmente eu posso negociar, de que forma a gente pode negociar. Então a gente tem que pensar aqui, ó, existe uma grande concentração de fornecedores no mercado que podem ajudar a CIDA a fazer, vamos dizer assim, um melhor remédio, um melhor produto. Né? Também a gente pode colocar aqui, ó, que existe um menor volume de compra para o cliente. Ou seja, ela tem condições de compra? Nesse momento, talvez não. E isso pode atrapalhar essa questão da negociação. Ela não vai comprar um número excessivo de matéria-prima se ela não tem uma questão de produção muito forte. Tá? Olha outra questão aqui. Ó. O fornecedor ele tem maior conhecimento do mercado. Ou seja, ele sabe o que acontece internamente, né, ou melhor, externamente dentro do mercado. Ele sabe dizer como está o mercado de medicamentos genéricos, por exemplo, no Brasil. E por que não ter dados aí, ó, do mercado no mundo? E aí ele vai saber trabalhar essas questões junto à CIDA. Tá? Pensamos aqui, ó, na menor disponibilidade de substitutos. Né? Pensamos também que é menor o impacto da perda do cliente para outro fornecedor, ou seja, né, se eu perco a CIDA nesse caso, né, eu tenho um impacto muito pouco do que eu perder um cara que já está lá há muito tempo comprando comigo. Então é isso que ela tem que começar a negociar. Pensa aqui, ó, na maior diferenciação do produto ou serviço em relação aos concorrentes. Né? O que ela pode fazer de diferencial? Será que ela criou uma nova fórmula, né, que vai fazer diferencial perante os concorrentes? Daí esses caras vão
vão querer negociar com ela. E por último aqui, ó, ela ainda não tem uma marca consolidada no mercado. Ela não tem uma marca forte perante os seus clientes. Então, esse é um problema muito grande na qual ela não talvez consiga lidar com a situação. Tá? Então é isso que a gente tem que começar a pensar e por isso que nós trouxemos essas situações de poder de barganha, porque aí é onde realmente existe toda essa questão da negociação perante a SIDA. Né? A marca não é consolidada, ela não tem talvez um produto diferenciado. Né? Eu não posso deixar de vender para um cara que compra comigo faz muito tempo para atender só exclusivamente a SIDA. Então é isso a gente vai colocando e vai ajudando ou tentando a juntar isso como força, vamos dizer assim, perante a visão do Porter, ok? Então, para a gente continuar discutindo um pouco mais, nós vamos tentar, então, propor aqui a resolução desse segundo problema. Vamos colocar aí o slide para a gente tentar entender, né? O que seria, na verdade, essa situação na qual nós colocamos aqui, ó. Primeiro, nós vamos fazer uma análise do setor na qual a SIDA pretende operar, utilizando aqui, ó, o modelo de Porter. Para isso, né, você vai ter que conhecer o poder de barganha dos fornecedores, que a gente acabou de mostrar, saber qual é o poder de barganha dos clientes, verificar a rivalidade dos seus concorrentes, saber qual ameaça, né, acontece, vamos dizer assim, dentro, né, dessas novas entradas de mercado e examinar qual a ameaça que oferece os produtos aí substitutivos, perfeito? Então, para a gente mostrar aqui o que foi proposto, vamos mais uma vez à câmera de documentos para que nós possamos entender aqui, ó, quais são, né, as demandas na qual a SIDA pode tentar, né, verificar junto às forças de Porter aqui. Vamos só diminuir um pouquinho para ficar mais fácil aí a compreensão de todos. E vamos tentar entender, pessoal, ó, o que nós propomos? Qual é a ideia para a gente tentar ajudar a SIDA? Quando a gente fala em verificação aqui, ó, da rivalidade dos concorrentes, nós poderíamos pensar o seguinte: existe a rivalidade? Existe, ela é super alta, baseada no que foi apresentado no texto, tá? Existem muitos varejistas atuantes nesse setor. Diferenciais como vendas específicas de genéricos, por exemplo, atendimento, olha lá, ó, relacionamento com o cliente, vão fazer toda a diferença para alcançar uma maior participação do mercado, uma maior fatia, aumentar o market share. Tá? A dificuldade de manter em sigilo as estratégias de relacionamento com seus clientes, isso foi apontado. As ações promocionais e de comunicação de forma geral, principalmente focado na questão da internet, são explícitas aos concorrentes, o que reduz diferença. Ou seja, você colocou na internet, todo mundo sabe. Né? Pensa no seu Facebook, nos seus sites de relacionamentos para você ver se não é assim. Né? Vamos lá. Ó. Quando a gente fala em questão de entrantes, não é um ramo fácil. A gente sabe que trabalhar com medicamento no Brasil e no mundo é complexo. Acesso aos novos entrantes, pois são exigidos altos investimentos. Estoque, ela lá tem que pensar onde que ela vai colocar o aluguel, se vai colocar ou não, se tem imóvel próprio, como que ela vai pagar esses funcionários, de que forma eles vão trabalhar e assim sucessivamente. Novos entrantes ainda, ó, não possuem marcas estabelecidas, como a gente levantou lá. A marca da SIDA não é conhecida no mercado. As vendas desses novos produtos podem dificultar. Tá? Talvez aqui um relacionamento com o médico ajude um pouco mais. Né? Então ela vai ter uma certa dificuldade em trabalhar a prospecção de mercado, né? Buscar novos consumidores. Produtos com funções equivalentes ou parecidas vão poder atrapalhar as vendas da empresa, gerando redução na lucratividade. Ou seja, marcas já conhecidas no mercado podem ser que atrapalhem toda essa questão aqui da SIDA. Beleza? O que mais nós temos aqui? Ó? Nós vamos examinar também quais são, né, as ameaças que oferecem os produtos aí, substitutos em relação à questão aí da SIDA. Né? Os produtos substitutos aqui, ó, não são necessariamente uma ameaça muito grande, perfeito? Para a SIDA, pois outros remédios surgirão mesmo que novas formas de cura, que não genéricos no caso, possam aí a existir, ok? Vamos para mais uma aqui para a gente fechar essa questão da situação problema aí da SIDA. Né? Ó, vamos colocar aqui só para a gente fechar. Nós temos então de conhecer realmente onde a gente trabalhou, ó, o poder de barganha aqui dos fornecedores. Concentração dos fornecedores. Existem aqui vários laboratórios se fundindo, fazendo junções mesmo, um ajudando o outro. Aumenta um pouco o seu poder de barganha, ou seja, talvez ela negociava com um, entrou uma nova política, ela não tem esse poder mais de negociação. Então ela fez aqui, ó, 30% de pedido
pedidos com um único fornecedor. Isso pode ser um problema no futuro, né? O varejo possui muita força, a Cida poder negociar com bons preços. Isso é um fator extremamente positivo. O poder de barganha dos fornecedores não é tão alto, haja vista a força dos varejistas. Por quê? Porque ela não conhece, né? As pessoas não sabem quem é a Cida ainda. Tá? Em relação aos poderes de barganha dos clientes, então, para a gente fechar, existe o poder de negociação dos clientes que não é muito alto, pois trata-se de um medicamento, né? Olha lá, e um produto indispensável. E a marca, dependendo da situação, aqui ela tem um poder de força muito grande. Os varejistas, em geral, possuem maior poder de barganha porque já estão mais tempo no mercado. Com a internet, esse poder se intensifica, os clientes usam esse meio de comunicação para pesquisar preço, todos nós fazemos isso, né? Muitas vezes põe suas opiniões acerca das empresas e dos produtos, né? Reclame aqui, etc., influenciando a tomada de decisão de outros consumidores. Tá? Então, pessoal, nós tentamos resolver aqui, ó, essa cápsula 2, onde nós fizemos o quê? Uma análise, né, vamos dizer assim, das forças de Porter em relação ao quê? Em relação à empresa na qual a Cida está querendo criar. Perfeito? Então, ficou claro? Então, a gente traz situação-problema para vocês, a gente cria essa situação-problema e vocês já começam a pensar mercadologicamente, né? Como o mercado agiria em relação a essas questões relacionadas à Cida. Perfeito? Vamos então, pessoal, para a nossa terceira cápsula para entender o que nós iremos fazer para ajudar a Cida. Vamos lá? Agora você já resolveu com o professor 2 situações-problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aí na nossa terceira cápsula, né? Onde a gente vai propor aí para vocês uma terceira situação-problema. Para a gente tentar realmente aí ajudar a Cida a resolver toda essa situação na qual ela está aí, né, nos contratando, beleza? Então, o que a gente viu até agora? Fizemos uma análise ambiente interno, externo, vimos lá tudo isso como funciona, né? Fizemos uma análise lá dos fatores macro, político, etc. Trabalhamos com a poderosa ferramenta, né, chamada análise SWOT, fomos lá para as análises de forças de Porter e agora a gente vai para tentar buscar uma nova situação aí para a Cida. Vamos aqui colocar o slide para a gente tentar compreender como a gente vai ajudar a Cida aí nessa situação, beleza? Então, nós vamos fazer o que agora? Ó? A gente vai ajudar a Cida a compreender as vantagens competitivas do seu negócio, a partir dos recursos, olha lá, e competências que ela possui internamente, né, que estão lá dentro da sua empresa, e entender os fatores que ela dispõe baseadas aqui, ó, na visão da RVRIO. Ou seja, nós vamos fazer aqui um levantamento de uma visão baseada em recursos, beleza? É isso que a gente vai tentar entender agora. Compreender o que a Cida tem de potencialidade em relação aí aos seus recursos. Entender aqui, ó, como a gente viu, o que a Cida tem de competência, né, de poder, de força para tentar superar aí os seus concorrentes, visto que ela está sendo inserida num mercado extremamente complexo, como a gente acabou de levantar as informações aqui, um mercado competitivo, onde ela tem uma marca que não é tão conhecida. Então, talvez levantando essas situações aqui, possa ser que a Cida tenha um diferencial no mercado perante seus concorrentes, criando aí, por que não, uma vantagem competitiva, ou seja, criando ou tentando estar, né, nesse caso, um passo à frente do seu concorrente. Vamos colocar um slide aqui para a gente tentar entender de uma forma diferente aí como que funciona todo esse processo, né, da visão baseada em recursos, ok? Então nós temos aqui, ó, o VBR, que é a visão baseada em recursos, ou seja, eu vou pensar de que forma? Eu tenho a Cida, né, que é a empresa, onde eu vou fazer o quê? Uma análise de todos os recursos na qual a Cida possui, perfeito? Somatória entre todas as análises de competências da empresa dela, para que eu possa gerar
uma vantagem competitiva no mercado. Tá? Se a gente coloca de uma forma simplista a vantagem competitiva, é simplesmente você pensar que você está a um passo à frente do seu concorrente, tá? É criar algo, criar uma vantagem, vamos dizer assim, que lhe ajude a transformar, vamos dizer assim, aquilo em uma vantagem competitiva, algo que ela possa te oferecer, por exemplo, um produto de qualidade, uma marca fortalecida no mercado, trabalhar com medicamento, mas talvez com não tão produtos, né, uns produtos diferentes, talvez, por que não, criar um medicamento para uma doença, algo, né, que ninguém nunca pensou, e assim sucessivamente. Quando você consegue ter essa ideia, quando você consegue fazer isso, automaticamente você está um passo à frente dos seus concorrentes. Isso é criar vantagem competitiva no mercado. Importante? Importantíssimo. Né? Ainda mais se nós colocássemos nessa situação na qual estamos vivenciando agora, que é o caso da Cida. Imagina se ela tivesse algo que pudesse dar essa vantagem a ela. Ela estaria muito melhor. Ela estaria talvez numa outra situação, uma outra análise de mercado, né? E faríamos aqui outras análises em relação ao produto naquela oferta. Ok? Para a gente tentar entender toda essa questão de vantagem competitiva, vamos chamar vocês para conhecer um pouquinho dessa ferramenta chamada VRIO. Vou colocar no slide aqui para a gente compreender um pouquinho. Quando nós falamos, então, nessa questão do VRIO, nós estamos trabalhando aqui, ó, situações baseadas em recursos. Ok? Então, quais são realmente os recursos na qual a Cida possui? Por que chama VRIO? Valor, raridade do seu produto, se alguém consegue fazer a imitação do mesmo e como está a organização da empresa da Cida, ok? Então vamos tentar fazer uma análise aqui, ó, de mercado, né? Pensando, existe valor agregado no produto, né? De uma forma ampla, não deixando a Cida agora, né? Pensando de uma forma geral. Quando o produto não tem um valor agregado, né? Ele tem uma desvantagem competitiva muito grande. Só que não é só isso, né? Ó, o produto é novo, ele é raro? Não. Existe imitação? Não, ninguém fez imitação dele ainda. Existe uma organização da empresa? Também não. Né? Então, a gente não tem essa questão do valor agregado. Tá? Quando nós trabalhamos, então, para começar a entender um pouco mais essa tabela, nós temos um produto que tem um valor agregado? Sim, é um produto de qualidade, por exemplo, que as pessoas conseguem enxergar algo nele, mas ele não é um produto exclusivo. Perfeito? Ele existem outros que fazem a mesma coisa, tá? Então, o que a gente pode dizer? Que ele aqui, ó, ele tem uma igualdade competitiva de mercado, ou seja, ele não é diferente. Ele é igual a muitos outros que estão sendo ofertados. Para a gente colocar aqui, ó, talvez um diferencial, né? Vamos imaginar, para pegar o mesmo segmento de mercado, um remédio para dor de cabeça. Ó, todos fazem remédios para dor de cabeça, ok? São valores agregados as marcas? Sim. É raro? Não, não é raro. Todo mundo faz o mesmo produto, tá? Continuando aqui, ó, terceiro. Existe um valor agregado no produto? Sim, existe um valor agregado. Esse produto é raro? Opa, peraí, ó, ele é raro. Beleza? É raro. Ninguém fez ele ainda. E as pessoas conseguem imitar esse produto? Não. Não conseguem imitar, porque a fórmula não saiu ainda. Então, ele tem uma vantagem competitiva de mercado muito grande. Perfeito? Fugindo um pouco do exemplo do remédio, mas vamos pensar aqui, ó. Imagina um refrigerante Coca-Cola, né? Se ele fosse lançado no mercado agora e não existisse ninguém como concorrente em relação a ele, né? As pessoas conseguiriam imitar esse produto hoje? Não, né? Se a gente fosse lançar hoje ele no mercado e a gente parte do princípio que não existe nenhum tipo de refrigerante. Tá? Então a gente não conseguiria, né? As pessoas não conseguiriam, ia levar um tempo para acontecer isso. Então a empresa teria uma vantagem competitiva muito grande. Tá? Quarto prospecto que a gente tem aqui, ó. Tem valor agregado produto? Tem. É raro? Opa, é raro esse produto. Mas as pessoas começaram a imitá-lo. Beleza? Então já existe uma imitação semelhante ao produto? Sim. Mas a organização da empresa aqui, ó, é falha, talvez até mesmo na questão da distribuição. Então, quando isso acontece, nós temos uma vantagem competitiva não aproveitada. Por quê? Porque a gente falhou nesse tópico aqui, ó, que seria a distribuição. Vamos tentar citar um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que você criou aí um remédio para dor muscular, né? Nessa primeira instância, ele era raro.
Tá? Mas a partir do momento que esse produto foi disponibilizado no mercado, e a gente viu lá atrás várias análises, né, que você divulgou na internet, que você falou, seu concorrente fez uma ação de benchmark, pegou a ideia principal, aprimorou e jogou no mercado. Então as pessoas conseguiram aqui, ó, fazer algo diferente, né? Semelhante, mas começou a aparecer a imitação. Só que ele tem um problema, né? Você não tem um poder de distribuição tão grande quanto o seu concorrente, e ele tem. Tá? Ele tem um poder de distribuição muito maior. Então você tem uma vantagem competitiva não aproveitada. E por último aqui, ó, nós temos o quê? Um valor agregado de produto, que sim, existe esse valor agregado. Né? Ele era raro, como a gente falou anteriormente. Né? Já existe pessoas fazendo esse produto no mercado, só que você conseguiu suprir as dificuldades e você tem uma empresa aí extremamente organizada nesse fator. Então, hoje, você tem uma vantagem competitiva baseada nesses fatores aqui, ó, a longo prazo. Perfeito? Então, é isso que a gente começa a analisar quando a gente faz essa análise de situação de recursos chamados VRO. Ou seja, nós fizemos levantamentos aqui, apontamos levantamentos e a gente sabe aonde a gente vai entrar no mercado competitivo, se eu vou ter essa vantagem competitiva ou não. Perfeito? Então é isso que nós conseguimos trabalhar quando a gente faz essa análise. E deu para perceber, diferente de outras análises, por exemplo, que são macro, que você tem que talvez fazer uma pesquisa de mercado muito maior, aqui não. Aqui as informações estão pertencentes a você. Você sabe dizer isso. Você sabe falar, talvez através de um estudo, ou de melhor, né, de um conhecimento muito grande perante a sua empresa, se você tem uma certa organização, qual que é o seu poder de distribuição, qual que é o seu poder, por exemplo, de comunicação perante os seus concorrentes, ou por não, melhor, né, um poder de comunicação muito mais fácil, muito mais rápido com os seus clientes, que isso te dá uma vantagem competitiva hoje no mercado, né? Conseguir ver se eu tenho um produto exclusivo ou não, se as pessoas na qual, né, eu estou disputando o mercado, os meus concorrentes estão fazendo algo muito semelhante ao meu ou não, né? Se eu consigo aí também trabalhar, ó, a raridade, né, desse produto, se eu tenho um valor agregado muito grande. Então, tudo isso, ou todas essas informações, estão pertencentes a quem? Estão pertencentes à sua empresa. Tá? Então você tem essas informações, você sabe trabalhar estas informações, porque elas pertencem à sua empresa. Eu sempre costumo dizer, né, quando a gente faz aquela análise SWOT que a gente viu lá no passado, né, nos slides passados, é muito complexo, é muito difícil, por mais que ela seja, né, fantástica, ela é muito difícil, porque quando a gente chega nesses pontos aqui na qual nós levantamos informações sobre nós ou sobre as nossas empresas, fica difícil. Fica complexo, porque às vezes talvez a gente oculta algumas coisas, né? A gente esconde algumas coisas, não por mal, mas a gente acaba esquecendo que talvez uma pessoa de fora, na qual o nosso caso aqui que estamos ajudando a Cida, nós podemos ter e nós podemos ver. Beleza? Vamos lá então, pessoal, dar uma continuidade e vamos tentar aqui resolver a situação, problema, né, para a Cida. Então, o que a gente propôs aqui? Ó? Vamos colocar aqui, né, no nossos slides. Então, a gente propôs aqui, para ser feita, vamos dizer assim, ó, uma análise VRO dos produtos na qual a Cida, né, vem aí tentando ofertar para o mercado, ok? Então, nesse caso aqui da Cida, nós levantamos as seguintes informações, tá? Não vou para a câmera de documentos agora, vamos manter aqui nesse slide. E nós conseguimos perceber o quê? Através desse levantamento da situação problema na qual nós verificamos, né, junto à Cida, o valor, a raridade, a imitação e a organização, nós chegamos à seguinte conclusão. Lógico, aqui não foi achômetro, pessoal. Isso que a gente tem que começar a pensar e analisar. As informações na qual nós estamos, tanto o professor Everton quanto o professor Henry, como eu, passando para vocês, foram tiradas, extraídas dos livros, tá? Dos livros na qual vocês têm acesso, tanto pela biblioteca como fisicamente. Tá? Então aqui, ó, nós buscamos informações, nós fizemos uma leitura, analisamos o mercado na qual a Cida está inserida, tá? E a partir esse estudo, nós chegamos à conclusão que a Cida aqui, ó, tem uma vantagem competitiva não aproveitada. Por que a gente chegou a esse resultado? Por que a gente chegou a essa conclusão? Vamos tentar analisar. Ó. A Cida, com o produto dela, ela tem um valor agregado de mercado? Sim, ela tem. A gente percebe isso. Né? Produto genérico, medicamento, tem valor agregado no mercado. Ok? O produto que ela vende pode ser raro? Pode. Ela criou uma nova fórmula.
né? Isso pode ser que dê um diferencial perante os concorrentes nessa primeira instância. Mas a gente tem um problema, né? Ó, a maioria dos seus concorrentes conseguem fazer um remédio muito parecido ou trabalhar no mercado muito similar ao dela, né? E acho que a situação que mais gerou aqui para todos os nossos professores na discussão, né, ou o problema, né, que eu não gosto muito dessa palavra, mas a principal dificuldade, vamos dizer assim, enfrentada por a Cida foi em relação à organização, né? Ela tem uma certa organização empresarial? Não, ela não tem ainda. Por que ela não tem ainda essa organização? Ela está iniciando os seus trabalhos. Não é? A gente está ajudando a Cida a empreender. Então ela não tem, vamos dizer assim, né, talvez um lugar para que ela possa fazer o seu produto, ela não tem ainda um canal de distribuição efetivo, ela não tem canais de comunicação, vamos dizer assim, ó, corretos para ajudar na divulgação do seu produto. Então, pensando em todas essas questões, nós chegamos à conclusão que, né, a Cida tem uma vantagem competitiva não aproveitada. Perfeito? Voltando aqui então. Então nós fechamos com essa questão aí, né, do RVRO, não sei por que eu falo R primeiro, né, em relação aos recursos da Cida. E nós fechamos então aqui a nossa terceira cápsula, para a gente tentar compreender mais essa questão de mercado. E agora eu convido vocês para nós irmos à quarta cápsula, para a gente tentar entender um pouco mais o que nós iremos aí fazer junto à Cida. Vamos lá? Até agora vimos 3 situações-problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Muito bem, pessoal. Chegamos então no nosso quarto, né, modelo de problemização aqui, ou seja, já enfrentamos 3 situações, conseguimos, acredito, né, sair dessas 3 situações, dar um norte, né, para o nosso consumidor aí, que no caso seria a Cida. E agora eu vou convidar vocês a pensar nessa quarta situação de mercado. Vamos colocar aqui no quadro e vamos tentar entender, né? Vamos trocar o slide aqui, ó. Vamos lá? Então, qual é a nossa quarta situação, problema? O que nós iremos agora ajudar a Cida aí, né? Primeiro, né, nós vamos ajudar o empreendimento da Cida, ou nós vamos ajudar a Cida, a nossa colega aí que está passando essa dificuldade de empreender, a analisar o quê? A fazer análises estratégicas. Primeiro, né, nós vamos fazer uma análise aí para tentar entender essa questão do ciclo de vida de produto. Nós vamos fazer uma análise de uma matriz chamada BCG, que ela é ligada diretamente às questões do ciclo, perfeito? E vamos fazer também uma análise dessa matriz de Ansoff, e vamos também entender e compreender um pouquinho essa questão da matriz GE ou Mackenzie, como a gente viu no começo. Perfeito? Então é isso que nós vamos tentar compreender nesse quarto, né, ou nessa quarta situação, problema aqui, para a gente finalizar, talvez, ou fechar, ou entender um pouco nessa questão estratégica, né, para a gente matar aqui todos os objetivos do nosso encontro de hoje. Perfeito? Vamos começar a entender, então, falar um pouquinho, na verdade, sobre a questão do ciclo de vida de produtos, tá? Particularmente, eu adoro falar de produto, quando a gente fala dessas questões de marketing, ok? Quando a gente fala em ciclo de vida de produto, a gente tem que começar a entender o seguinte: o ciclo de vida de produto, ele é muito parecido, só para vocês entenderem um pouco, com o ciclo de vida dos seres humanos, tá? Aí você deve estar pensando, como assim, Regioli? É pensado da seguinte forma: nós, seres humanos, nós somos desenvolvidos, nós nascemos, nós crescemos, chegamos num período lá de terceira idade, como a gente fala, numa certa maturidade, e nós morremos, tá? Então esse é o ciclo de vida de todos nós seres humanos. No caso do ciclo de vida de produtos, nós falamos da seguinte forma: um produto é desenvolvido, ele é introduzido no mercado, ele tem um período de crescimento, ele tem um período de maturidade, e ele tem um período de declínio. Aí você fala, nossa, muito parecido, né? Sim, é muito parecido. Mas o grande diferencial dos produtos é que o produto ele não precisa morrer,
Tá? O produto não precisa desaparecer. Nós temos produtos no mercado hoje que estão aí, ó, centenários, que são centenários, né? Um exemplo mais clássico, a Coca-Cola. Tá? Me desculpe que eu não vou lembrar o nome agora, mas o produto mais antigo na qual nós temos conhecimento, ele vai datar ali, ó, do início, né, de nascimento de Cristo, por ali, tá? Bem nesse início mesmo, onde a gente começa a contar os anos que a gente tem hoje, né, conhecimento depois de Cristo. Era uma empresa japonesa na qual ela fazia templos, beleza? Templos de oração. E ela se perpetuou com o passar do tempo, ela não precisa morrer. E o mais interessante dessa empresa é que ela faz uma análise de mercado, ela faz uma leitura, tá? Lógico, né, que é um pouco trágico, mas nas grandes guerras, essa empresa ela começou a perceber que a fabricação de templos não era importante, existia uma outra demanda para o mercado, no caso dos caixões, e ela começou a fabricar caixão para atender a demanda, e depois de um tempo, né, lógico, essa demanda parou, ela voltou a fabricar os seus templos. Tá? Então a empresa não precisa morrer. A gente diz que ela morre, o produto morre por má administração. Tá? Por má administração. Não saber fazer a leitura de mercado como a gente está fazendo aqui. Perfeito? Vamos agora sim colocar o slide, vamos tentar entender como que funciona todo esse ciclo. Ó, o ciclo de vida de produto, ele trabalha com essa vertente aqui, ó, né? Onde nós temos aqui o quê? As 5, né? Os 5 ciclos, ou 5 fases, onde eu tenho um desenvolvimento, onde é toda a questão do desenvolvimento de produto, beleza? Esse produto ele não saiu para o mercado ainda, é aqui onde você tem que errar, e a gente diz o seguinte, a partir do momento que você dá o start aqui, ó, o seu produto está no mercado, e aí é difícil voltar. Então nós dissemos aqui que existe uma fase de introdução, que é a primeira fase, tá? A partir dessa fase de introdução, onde tudo é muito difícil, nós começamos a pensar numa fase de crescimento do seu produto, onde ele se estabiliza. Tá? A partir dessa fase de crescimento, ele cai para uma fase chamada de maturidade, beleza? Onde ele está muito próximo, se não for muito bem administrado, na fase do declínio, tá? Onde existem 3 chances aqui, ó. Ou seu produto morre, some do mercado, ou você faz uma nova adaptação para ele, né, e joga ele de novo no ciclo, ou você reinventa esse produto. Perfeito? Vamos tentar compreender aqui, ou melhor, desculpa, né? Antes de compreender, o que a gente tem que entender é o seguinte, ó, dentro dessa matriz aqui do ciclo de vida de produtos, existem 2 vertentes, né? Uma de tempo e a outra de vendas ali com o cifrão. Então a gente sempre pensa o seguinte, quanto mais tempo seu produto tiver no mercado, mais lucratividade ele vai dar para a sua empresa. Tá? Vamos tentar entender algumas situações aqui, ó, dentro desse gráfico aqui, perfeito? Onde a gente trabalha todos os 5 ciclos aqui, todas as fases. Primeiro, se a gente fosse colocar a venda, existe no desenvolvimento? Não, se o produto não saiu, né? A venda é baixa na introdução, ninguém conhece, o crescimento ela aumenta, né? Maturidade ela chega ao topo e no declínio, dependendo da situação, ela cai. Tá? Vamos pensar na promoção aqui, ó, na comunicação, existe? Não. Na introdução ela é intensa, todo mundo tem que conhecer seu produto. Na fase de crescimento também, né? Porque já existe a entrada do concorrente. Na maturidade você reduz um pouco, porque você está investindo em outras coisas, e no declínio você prefere investir talvez no lançamento de novo produto, em vez de comunicação. Tá? Vamos pegar outra aqui, ó, concorrência, não existe. Na fase de introdução ela é pouca, na fase de crescimento ela é intensa, por quê? Porque todo mundo conhece o produto, na maturidade ela é intensa, no declínio ela fica estável, beleza? Vamos só pegar mais uma para a gente não se estender muito aqui, vamos pegar na questão de preço. Existe no desenvolvimento? Não. Tá? Introdução, geralmente o preço é alto, você tem que repor tudo aquilo que você gastou. Se for um produto ainda inédito, mais alto fica. Pensa quando você vai no supermercado e vê alguma coisa nova, né? Quanto que custa? E depois de um tempo, quanto ela fica, né? Ó, a partir do momento que entra o seu concorrente, estabiliza. Porque o concorrente já fez um produto muito semelhante, as pessoas estão experimentando e fica um preço médio, né? Quando a gente fala em maturidade, o preço é baixo. E aqui também é baixo no declínio, porque existe uma concorrência muito alta, tá? Talvez a dúvida que todo mundo pare, né? Qual fase o meu produto tem que estar? Daí você vai fazer uma análise e a gente vai entendendo da matriz BCG. Mas nem todos os produtos precisam morrer, tá? Vamos pegar um exemplo de uma Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola está no período de maturidade ali, ó, faz tempo, está lucrando, tá? Então ela não precisa morrer. Outros produtos, como eletroeletrônicos, por exemplo, celulares, etc., o ciclo é muito dinâmico. Tá? Então ele já nasce lá na maturidade e aí depois de um tempo ele já cai em declínio porque ele é substituído por outro. Então ele faz esse ciclo, lógico, de uma forma rápida. Produtos, talvez alimentos, alguma coisa mais, né, fácil, ele faz toda a parte do ciclo. Tá? O que a gente tem que entender é que o produto não precisa morrer. Perfeito? Vamos então para a matriz do Boston Consult Group, que é a matriz BCG. Vamos colocar aí no slide. Ó. Como que funciona a matriz BCG? Ela funciona dessa forma aqui, ó, onde nós temos 4 elementos.
Perfeito? 4 quadrantes e você vai fazer a análise do seu produto, tá? Ela tem uma vertente aqui também, ó. Então, nós temos 4 situações, onde nós chamamos de vaca leiteira, produto abacaxi, ponto de interrogação ou estrela, tá? Um produto vaca leiteira, por exemplo, o que a gente tem que analisar é isso aqui, ó. A participação de mercado, beleza? Sobre o seu crescimento. Então, quando o produto a gente chama de vaca leiteira, a gente entende o seguinte, ele tem alta participação de mercado, mas pouco crescimento. Então, nós chamamos de vaca leiteira. Isso aqui são símbolos que foram criados pela Boston, tá? Então, a gente começa a entender o seguinte, qual parte do ciclo de produto talvez esse produto esteja? Ele não tem mais crescimento, ele não tem para onde crescer, mas ele está lá, ó, tendo participação. Tá? Produto abacaxi é um produto ruim, declínio total. Ele tem baixa participação de mercado e baixo crescimento. Esse produto não tem para onde crescer mais. Né? Essa que é a grande sacada. Quando nós chamamos de ponto de interrogação, esse produto é uma dúvida, a gente não sabe como ele vai ser. Porque ele tem ainda uma baixa participação de mercado, mas ele tem um potencial muito grande de crescimento. Lembre-se sempre desses quadrantes. Tá? E por último, nós temos aqui o produto estrela, na qual nós falamos o quê? Que é um produto que tem grande chance de crescimento, ele cresce produtivamente e tem grande crescimento de mercado. Tá? Então essa é a análise que nós fazemos da matriz BCG. Lógico, né? Não é achômetro, isso é ação de mercado. Então você tem que começar a pensar nessas questões. Beleza? Onde que meu produto encaixa? Qual situação esse produto vai se encaixar? E é bacana fazer esse tipo de ação, porque você junta ele, coloca ele, junto ou muito próximo ali, ó, a situação do ciclo de vida de produto, né? Pega uma Coca-Cola, por exemplo, né, ó, alto crescimento, produto estrela, tem muita participação de mercado aqui, ó, e tem grande potencialidade de crescimento. O público regenera, vamos dizer assim, né? Várias pessoas vão experimentando, tá trocando público assim sucessivamente. Né? Quando a gente fala da vaca leiteira assim, ali, eu sempre cito, não tem nada a ver, tá? Uma coisa com a outra, mas eu cito sempre a questão do leite. Olha lá o leite. Ele tem participação de mercado? Tem, cara. Todo mundo toma leite hoje. Mas para onde que ele vai crescer mais do que ele já cresceu hoje no mercado? O arroz, produtos commodities, né? Para onde vai crescer mais? Não tem para onde crescer mais. Tá? Tá estagnado esse crescimento. Mas ele ainda tem participação porque as pessoas utilizam o produto. Beleza? Vamos continuar então, já que a gente viu a matriz BCG, vamos para outra matriz, né, que é a matriz Ansoff, na qual nós iremos dar uma olhada aí. A matriz Ansoff, na verdade, ela vai considerar aqui, ó, o mercado em relação a alguns atributos, tá? Em relação a algumas coisas correlacionadas ao seu produto. Vai fazer, na verdade, um comparativo entre o mercado e o produto, como a gente está vendo aqui, ó, tá? Então, nós fazemos essa leitura. Por exemplo, se você tem um mercado, esse mercado é atual e seu produto também é um produto atual, vamos colocar dessa forma, ó, nesse quadrante, nós temos o quê? Uma penetração de mercado muito forte. Né? O produto está lá no mercado, ele consegue suprir todas essas questões. Segundo ali, ó, se você tem um mercado, por exemplo, atual, mas esse produto é novo ainda nesse mercado, você vai ter que desenvolver. Vai ter que pensar, fazer pesquisas de mercado para tentar buscar algo que atenda a necessidade desse seu consumidor, tá? Vamos voltar. Estou lá no mercado de novo, ó. O mercado é novo, é algo que ninguém explorou ainda. E o produto é um produto atual, você desenvolve quem? O mercado. Eu fiz uma inversão. Tá? Eu vou desenvolver o mercado para que as pessoas possam, vamos dizer assim, aceitar esse tipo de produto. Vamos só citar um exemplo, talvez para não ficar muito confuso. Vamos voltar no passado. Ó, eu tinha um mercado novo, qual eu queria explorar, de celulares. Beleza? O que eu tinha que fazer? Buscar o desenvolvimento de mercado. As pessoas não conheciam o atributo celular. E hoje nós conhecemos. Né? Mas foi desenvolvido todo o mercado, demorou alguns anos, né? E hoje a gente não consegue ficar sem essa ferramenta tecnológica. Tá? Quando o mercado é novo e o produto é novo, eu penso o quê? Diversificação de produto e de mercado. Tento trabalhar algo novo. Então, através dessa matriz Ansoff, nós fizemos o quê? Nós desenvolvemos aqui, ó, um comparativo entre o mercado e o produto. Perfeito? E aí, para a gente encerrar, na verdade, essa quarta célula, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui, ó, né, a matriz GE. Vamos lá para a gente fechar? Vamos colocar aqui
Desculpa, né? Só para trocar aqui o slide. Então, nós temos a matriz GE aqui. O que ela trabalha? Na verdade, ela compara aqui a atratividade do setor na qual você faz parte, junto com as unidades de negócio da sua empresa, tá? Então, a gente vai trabalhar essa questão, onde eu tenho uma atratividade industrial versus uma força competitiva aqui, das minhas unidades de negócio, né, das UENs. Beleza? Então, eu vou trabalhar toda essa questão. Eu faço essa comparação. Por exemplo, eu tenho recursos humanos. A área de recursos humanos, por exemplo. Ela pode, se eu fazer um comparativo, tentar entender aonde ela está. Onde eu seleciono alguma coisa, onde eu colho, onde eu descarto, se ela é alta, se ela é baixa, né? Eu faço essa comparação do mercado da minha indústria. Ou seja, mais uma questão interna. Beleza? Eu faço os quadrantes. Por exemplo, no caso nosso dos recursos humanos, né? Eu tenho aqui, um alto investimento, beleza? Mas nem tanto dentro dessa questão, né, das unidades, ela é baixa. Então, eu tenho que buscar profissionais qualificados, fazer investimento nesses profissionais, para que eles possam ser qualificados aí perante o mercado. Beleza? Então, a gente faz aqui toda essa comparação. E como a gente propôs, né? Em toda situação aqui, só para a gente entender, a gente faz essa análise, né, de situação-problema. E aqui também não vai ser diferente. A gente fez algumas propostas para que vocês possam entender como funciona, como funcionou toda essa questão relacionada ao que nós trabalhamos. Primeiro caso aqui, vamos colocar dentro dos produtos, né, da CIDA, o que a gente pode trabalhar essas ferramentas que a gente viu. Vamos colocar aqui no slide para a gente já buscar algumas respostas, né? Em relação aqui, a matriz BCG, né? O que a gente pode propor aí em relação à CIDA? Primeiro, né, o produto da CIDA, segundo as informações contidas no livro, etc., é um produto que a gente encontra na maturidade dentro do ciclo de vida de produto. Ou seja, é um mercado em crescimento e a participação do novo negócio é baixa, lógico, a gente não conhece ainda, né? O que posiciona o empreendimento da CIDA como um ponto de interrogação. A gente não sabe ainda, né, se vai dar certo ou não, mas existe uma probabilidade muito grande disso acontecer. Nesse cenário, então, que a gente acabou de observar, é exigido um alto investimento por parte da empreendedora. E os retornos, nesse início, são baixos. Caso não haja ações aqui que aumentem a participação de mercado, o negócio da CIDA, fazendo uma análise estratégica aqui, pode se tornar um abacaxi se ela não souber trabalhar. Beleza? Porque ela vai ter um fator negativo muito grande. Continuando aqui, então, uma outra análise que nós podemos fazer, foi em relação à Ansoff, né, a matriz Ansoff, e diz aqui, um mercado relativamente novo de genéricos, o produto é atual, ou seja, ele já existe, existem outras pessoas fazendo. Assim que a empresa está no quadrante de penetração de mercado, ou seja, ela está entrando. É preciso de um esforço para aumentar as vendas, pois o produto e o mercado são atuais. A gente sabe, nós temos essas informações. A utilização de promoção aqui, de comunicação, traria retorno de curto prazo. Já um sistema de distribuição, né, de logística muito mais eficiente, agressivo, como ele diz aqui, traria retornos a longo prazo. Ou seja, eu faço essa junção curto e longo prazo para ajudar a empresa. Nem a empresa deve focar num bom relacionamento com seus clientes, que é a grande chave quando você ainda está começando. E terceiro aqui, nós temos a matriz GE, para a gente tentar entender um pouquinho, né? Onde nós temos o que? A atratividade da indústria é alta, pois é um setor em desenvolvimento, que a demanda por medicamentos só tende a crescer junto com o aumento do número de idosos, estatisticamente falando em termos de Brasil. Nós iremos tornar aí uma população já de pessoas velhas, né? Pessoas idosas, que o setor promete boas margens de lucro. Lógico, né? Nós estamos fazendo aqui uma situação futura. No entanto, a força aí dos produtos comercializados pela CIDA ainda é média, haja vista que ela não tem poder, né, de competição ainda com as grandes marcas já estipuladas no mercado. Perfeito? Então essas são algumas respostas na qual nós buscamos no livro de vocês para tentar ajudar a CIDA nessas situações problemas. Tá? Então nós fechamos aqui 4 situações problemas. Perfeito? Para a gente chegar na nossa quinta cápsula, eu convido vocês a assistir aí um vídeo para que vocês possam entender um pouquinho mais do que nós iremos trabalhar. Vamos lá? Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto.
Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Ah, participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Muito bem, pessoal. Então deu para entender como funciona essa nova metodologia de ensino, né? Talvez nessa primeira aula, né, os alunos não tiveram muito acesso, o tutor de sala também, aí meu colega ficou um pouco perdido, mas a gente viu que é uma ferramenta que dá para ser trabalhada. Então, para próximas aulas, nós vamos buscar todas essas respostas, todas essas informações para que nós possamos trabalhar da melhor forma possível. Para a gente trabalhar um pouco mais, né, eu escolhi dentro de todos os assuntos, junto com os professores, Everton, professor Henry, algumas situações aqui para que vocês possam provocar novos pensamentos. Então, como eu sou um apaixonado pela matriz, né, pela análise SWOT, eu trouxe aqui uma ideia para vocês começarem a pensar nesse momento aqui junto comigo sobre a análise SWOT. Vamos colocar no quadro aqui, onde nós fizemos duas comparações, tá? Foi o que eu falei, eu gosto da análise SWOT, eu acho ela fantástica. Quando vocês começarem a colocar em prática, vocês vão ver que ela dá muita resposta, tá? Então vamos começar a pensar o seguinte, vamos analisar. Eu criei aqui, junto com os professores, uma análise SWOT, lógico, já foi criada, né, da Microsoft. E em relação a ela, nós criamos e pensamos aqui, em 4 adjetivos ou sinônimos para você colocar em cada parte do ciclo de vida, né? Em cada quadrante aí relacionado à matriz da análise SWOT, tá? Como criar, eliminar, reduzir e aumentar. Então vamos pensar aqui, Nós sabemos que a análise SWOT ela vai trabalhar com informações internas e externas, onde você faz todo esse processo de transformação, tá? Temos aqui os nossos pontos fortes, temos aqui os nossos pontos fracos, temos as oportunidades de mercado e temos também as ameaças, tá? Então, dentro desses quadrantes aqui, qual dessas palavrinhas se encaixariam? Então, vamos pensar aqui, quando nós falamos em pontos fortes, né? Nós falamos em imagem revolucionária da Microsoft, a gente sabe que ela tem isso, sabemos da liderança dela, sabemos dos profissionais que são extremamente qualificados e sabemos que ela tem produto de vanguarda, ou seja, ela está muito tempo no mercado, né, fazendo algo acontecer. Baseado nessas 4 palavrinhas, então nós colocaríamos o que aqui, né? O criar. Beleza? Ela trabalha com essa questão da criação, ela é forte em todos os aspectos. Quando nós falamos em pontos fracos, nós temos custos de implementação e produção, né? Dentro dessas palavrinhas aí, nós podemos colocar o quê? A redução, né? O reduzir. Beleza? Vamos lá para o ambiente externo agora. Quando a gente fala em oportunidade, ela identifica realmente as necessidades do mercado. Ela oferta, através dessa busca, programas mais eficientes e completos. E ela é muito mais acessível do que outros dentro do mercado. Então, baseando nessa questão aqui, nós pensamos em... Vamos lá. Deixa eu ver. Melhorar, aumentar, né? Desculpa a letra aí. E por último, dentro dessa questão do ponto fraco, ação do concorrente, a pirataria que é forte, né? E o Linux que é gratuito, não tem custo nenhum. Então, pensando nisso, nós trabalhamos com a questão aí do eliminar. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia aí, né, de dar para trabalhar e pensar nessas ferramentas junto com esse sinônimo, uma atividade bem simples, só para a gente refletir e pensar um pouquinho. Beleza? Então, nós conseguimos aí, trabalhar toda essa questão. O que eu sempre falo, né, é que a análise SWOT ela é fantástica, ela tem um poder de busca de informação e de transformação muito melhor que muitas outras ferramentas existentes no mercado. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar, você começa a entender, começa a compreender, você vai ver os resultados. Eu costumo dizer o seguinte, né, que ao mesmo tempo que ela é fácil de trabalhar, e já falei isso para vocês, ela é complexa, porque é você que alimenta as informações, é você que busca as informações. E mais uma vez uma dica, né, não pensem na ferramenta, na análise SWOT, nas outras, somente como busca de informação. Tá? Busca de informação, quem faz é pesquisa de mercado, assunto que nós iremos trabalhar um pouco mais para frente. Aqui a gente tem que pegar as informações que foram complementadas e fazer a transformação. Então você viu que todas as ferramentas aqui que nós mostramos, no caso da CIDA, ela depende de informação e transformação.
tá? São estratégicas, ok? Pessoal, vamos ver se tem algumas perguntas aí, já para vocês, né? Vamos dar continuidade, porque a Grace quer dar um recado aqui depois, né? Então vamos ver aí se tem alguma coisa. Eu sei que tem do Polo de Petrópolis aqui, que eu já estou vendo. Tem como aumentar um pouco, Aldo, fazendo um favor aqui? Eu não consigo enxergar a letrinha. É isso, aí tá bom, beleza. Então vamos lá, ó. Pessoal do Rio de Janeiro, né, tá dizendo aqui, ó, professor, os alunos de administração perguntam, perguntam, né, lógico, né, sobre a matriz BCG. Qual a lógica das escolhas das estrelas, ponto de interrogação, vaca leiteira e abacaxi? Elas não ficam muito subjetivos, variando conforme o entendimento de cada um. Então, pessoal, isso foram situações que foram criadas pelo Boston Group, né? Então, talvez aportuguesando algumas coisas, né, dentro desses casos. O que a gente entende como abacaxi? Não é uma coisa problema? Né? A gente foi criado, vamos dizer assim, desde pequeno, a entender que o abacaxi é um problema. O problema para descascar, para você pegar e assim sucessivamente. Quando ele coloca o ponto de interrogação, ele diz que é uma dúvida. Ele não sabe se aquele produto ali vai dar certo no futuro ou não. Né? Alguns substituem ali o abacaxi por um cachorro, então é muito subjetivo. O que eu sempre digo para os alunos, tá? Vou dar a minha opinião aqui, quando a gente explica a matriz BCG. As figurinhas ali, ó, na minha visão, elas não importam muito. O que importa para você é saber aonde esse produto está se encaixando. Vamos lembrar mais uma vez, nós temos duas variáveis, não é? Uma de participação e outra de crescimento. E se você for fazer, por exemplo, um teste, né, fazer alguma prova de conhecimento específico, eles não vão colocar para você cachorro, vaca. Você tem que saber aonde vai estar o seu produto. Então, o mais importante talvez é não perder muito tempo com essa classificação, de onde veio, de onde vai, enfim, o que significa tal coisa, mas entender a matriz. Eu sempre digo, tira as figuras, não esquece as figuras e começa a analisar o que tem, né, dentro dessa variável, crescimento por participação. Se tiver crescimento alto e participação alta, ele está num quadrante, aí você vai saber que aquele produto é um produto bom, um produto estrela. Né? Se ele tiver baixa participação, mas um futuro crescimento, você sabe que ele está ali, ó, não sabe o que vai acontecer, é uma incógnita. Baixo, produto ruim. Né? E a vaca leiteira, por último, ali, ele tem um crescimento de mercado, potencialidade, né? Ela tem uma participação muito forte de mercado, mas não tem para onde crescer mais. Tá? Então, as terminologias, eu acho que só foram para ajudar um pouco a identificar alguma coisa. Tá? Poderiam ter colocado os números, poderiam ter colocado letras, assim sucessivamente. Beleza? Pessoal, eu vou me despedindo aqui de vocês. Eu vou deixar agora vocês com a Grace, ela vai dar alguns recadinhos para vocês aí, né? E eu espero vocês no nosso próximo sábado, véspera de carnaval, né? Para algumas unidades aí, alguns polos. Sabemos dessa importância cultural, mas estaremos aqui no sábado para complementar um pouco mais de informações sobre esse ambiente de Marte voltado aí à administração. Um bom final de semana a todos e até a próxima. Olá, pessoal! Tudo bem? Sou a professora Grace Botelho, coordenadora de processos do curso de administração. Estou aqui em nome também do coordenador do curso, professor Ivan. Venho dar as boas-vindas para vocês neste semestre, né? Que tenhamos um semestre de muito aprendizado, de muito conhecimento e, como vocês podem perceber, com uma nova metodologia, com a metodologia KLS, em que ela trabalha a sala de aula invertida. Então, vocês precisam ir para a aula já tendo a leitura da unidade,
né, em que vai ser estudada na sala. Então, é muito importante vocês já estarem preparados para essa aula. E daí vocês vêm para a aula, quando, né, o professor traz o conteúdo, vocês já tiram as dúvidas que vocês já tiveram nessa pré-leitura. Então, eu venho trazer alguns recados, né, da coordenação. Então, vocês devem procurar aí o seu tutor presencial para verificar o cronograma, para já anotar as principais datas de entregas, para não ter nenhum problema quanto a isso. Já começar a formação do grupo de portfólio também, que é extremamente importante, tá? Então, todas as datas, finalização de AV, data de entrega de portfólio, as datas das provas, já deixam tudo anotado para não ter nenhum problema. Quanto aos livros, pessoal, também devem ser procurados na secretaria do seu polo. Caso não chegou algum livro para vocês, alguma coisa, por favor, verifiquem aí com a secretaria do polo. Os tutores eletrônicos estarão entrando em contato com vocês, também porque vocês podem tirar todas as dúvidas necessárias, assim como os tutores presenciais. Bem, agora eu vou, para finalizar a aula do professor Reggioli, vai ter um vídeo, tá, para vocês de finalização, e depois vão ter a aula atividade. Ok? Então, olha, um abraço para vocês, um ótimo dia, uma ótima semana. Hoje em dia, com a concorrência acirrada, é cada vez mais difícil garantir o sucesso de um empreendimento. Por isso, é essencial a elaboração de um bom plano de marketing. Ele é um documento que estabelece os objetivos para um determinado período de atividades de marketing e define planos de ação necessários para alcançá-los. Para realizar o plano, primeiro é feito o planejamento de marketing, em que é realizada a análise do ambiente interno da empresa, como políticas gerais e especificações de produtos e serviços. E externo, checando a opinião dos consumidores e mapeando concorrentes. Essa análise tem o objetivo de encontrar possíveis problemas e oportunidades, possibilitando a prevenção de riscos e aumentando a chance de sucesso. Uma ferramenta bastante utilizada para isso é a análise SWOT, sigla inglesa para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Já o modelo das 5 forças de Porter elenca as influências competitivas e pode ser usado em qualquer setor. Com ele, é possível criar uma estratégia empresarial aliada ao planejamento. Entretanto, precisa de manutenção constante, pois qualquer mudança em uma das forças pode alterar todo o plano. Os recursos que a empresa possui também são pontos importantes a serem considerados. A visão baseada em recursos, ou VBR, elenca tanto elementos de produção, como instalações e capital disponível, quanto habilidades de funcionários. Deste modo, a empresa passa a assumir vantagens sustentáveis e competitivas frente aos seus concorrentes. Nessa linha, em 1991, foi proposto o VRIO, que identifica se a empresa possui vantagem competitiva com base nas seguintes características de mercado dos produtos: valor, raridade, dificuldade de imitação e organização. Para melhorar as decisões estratégicas, é importante saber em que fase se encontram os produtos do portfólio. A introdução se trata do período de baixo crescimento nas vendas, uma vez que o produto está sendo introduzido no mercado. Já o crescimento é um período de rápida aceitação e melhoria substancial dos lucros. A maturidade apresenta baixa no crescimento das vendas porque o produto já alcançou a aceitação da maioria dos compradores potenciais. O declínio trata do período em que as vendas mostram uma queda vertiginosa e os lucros desaparecem. Por fim, podemos simplificar as informações da posição da empresa em matrizes como a BCG, a Ansoff e a GE, escolhendo a que mais se adequa às necessidades. Com estas informações, você já está preparado para fazer qualquer empreendimento decolar. Continue estudando e se mantenha atualizado. Até a próxima!